Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Experimental. E nessa aula nós vamos falar sobre os esquemas de reforço, né? Nós temos o reforço positivo, temos o reforço negativo, temos a punição positiva e a punição negativa, né? Esses esquemas nos permitem entender por que alguns indivíduos passam a responder mais frequentemente em situações que outros respondem menos frequentemente, né? E até mesmo porque um esquema é preferido a outro em situações de escolha, né? Que são estratégias que a gente usa para reforçar ou para punir, né? Em algumas situações, para algumas pessoas funciona e para outras não, né? Para algumas aumenta a frequência do comportamento e para outras pessoas diminui a frequência do comportamento. Então a questão é analisar o que funciona para um e o que funciona para outra pessoa, né? A consequência do comportamento, ela aumentou ou diminuiu a frequência do comportamento? Esta é uma pergunta que nós temos sempre que fazer. A consequência do comportamento aumentou a frequência, ela vai se repetir ou ela vai diminuir, né? Se aumentou a frequência desse comportamento, então é preciso verificar se o estímulo foi acrescentado ou retirado do ambiente em decorrência do comportamento, né? Se foi acrescentado, a consequência é reforçadora positivo, porque foi acrescentado um estímulo, né? Que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir. Se foi retirado, a consequência é reforçadora negativa, por isso o reforço negativo, porque foi retirado uma consequência reforçadora daquele comportamento, né? O estímulo estava presente ou ausente no momento em que o comportamento foi emitido. Se o estímulo estava presente, trata-se de um comportamento de fuga. Por quê? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente quer fugir dela. Então o estímulo tá ali do seu lado, tá ali, tá te machucando. Então você quer fugir daquela situação. Mas se o estímulo ainda não estava presente, trata-se de um comportamento de esquiva. A gente evita ser apresentado aquele estímulo, então é esquiva. Se diminuiu a frequência do comportamento, então é preciso verificar se o comportamento parou de produzir uma consequência reforçadora. Se sim, houve uma extinção operante, né? Porque aquele comportamento parou de produzir uma consequência que reforçava ele, então você repetia esse comportamento. Então, se parou de produzir essa consequência, aconteceu uma extinção, né? Porque não vai se repetir. Se não, as consequências serão punitivas. Então, um estímulo, ele foi acrescentado ou retirado do ambiente em decorrência da emissão do comportamento. O que foi esse estímulo? Ele foi acrescentado ou retirado? Se foi acrescentado, trata-se de uma consequência punitiva positiva, né? Quando a gente acrescenta uma consequência desagradável, né? Quando a gente apresenta uma consequência desagradável, é uma punição positiva. Se foi retirado, trata-se de uma consequência punitiva negativa. Nessa punição negativa, a gente retira algo agradável à pessoa. Então, aqui temos alguns exemplos, né? O reforço positivo. Então, você apresenta um estímulo agradável. Então, vamos lá em alguns comportamentos. Olha, fazer a tarefa da escola. Ganhar um presente, reforço positivo. Bater a meta de vendas do mês, ganhar uma viagem, né? Está sendo acrescentado um estímulo agradável. Fazer aniversário e ganhar muitos presentes. Ajudar nas tarefas de casa e ter uma mesada no final do mês, hein? Olha bem, veja bem, está acrescentando um estímulo agradável.
No reforço negativo, né, retira-se um estímulo ou evento ou algo que lhe seja desagradável. Olha o comportamento. Fez a tarefa de casa? Pode voltar a brincar com videogame. Então, tá retirando do castigo. Reforço negativo. Fazer o trabalho bem feito. Não precisa fazer a prova da G2. Esquivou-se de fazer a prova, olha só. Então, está retirando algo desagradável. Mesmo com preguiça, fazer o almoço. Só para não ficar com fome. Então, esquivou-se de ficar com fome. Então, nisso de evitar ficar com fome, você tirou um evento desagradável. Tomar um analgésico, acabar com a dor de cabeça. Fugiu da dor de cabeça. Então, tomar um analgésico, reforço negativo. Na punição positiva, a gente apresenta uma consequência desagradável. Então, para o comportamento, olha, de chegar atrasado na aula, receber falta. Punição positiva, acrescentou uma consequência, olha aí, desagradável. Ficar com falta não é bom. Ser desobediente, não ganhar presente no Natal. Consequência desagradável. Brigou na escola, receber uma bronca. Esqueceu de pagar a conta da Netflix, ficou sem assistir a séries e filmes. Olha que consequência mais desagradável. Punição positiva, ok? Na punição negativa, a gente remove um evento ou algo que lhe seria agradável. Então, olha só, para o comportamento de dirigir embriagado, né? Perder a CNH. A CNH é uma coisa muito importante. É muito importante. Então, olha só que perdeu algo que lhe seria muito agradável, que é a CNH. Participar do tráfico de drogas na cidade, perder a farda ou perder a liberdade de ir e vir. Então, foi removido um evento ou algo que lhe seria muito agradável. Punição negativa. Não pagar o supermercado na data correta. Perdeu o crédito, pronto, não vai poder mais comprar lá na conta, né? Perdeu o crédito, então removeu algo muito agradável, que era ter crédito ali no mercado. Conseguiu alcançar a meta de vendas do mês? Não conseguiu, né? Não conseguiu alcançar a meta de vendas do mês, perdeu uma viagem de cruzeiro pelo Caribe. Ai, que coisa que seria maravilhosa, e aí perdeu. Punição negativa. Todo esse conteúdo está no livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, no capítulo 7.